O MCA Notícias já está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e também no mundo. Agentes e escrivães da Polícia Federal resolveram cruzar os braços em todo o Brasil por 3 dias. Desde terça-feira até hoje, apenas a quantidade de policiais exigida por lei para fazer atendimento ao público trabalha nas delegacias. Em Itajaí, 70% do efetivo aderiu à paralisação nacional. Todos os outros serviços estão paralisados. Em todo o estado, cerca de 200 servidores estão com os serviços parados. A categoria protesta contra o congelamento salarial, que já dura 7 anos. Eles afirmam que consideram um desrespeito a proposta de 15,8% aceita pelas demais carreiras públicas. A depreciação no período seria superior a 40%, segundo o sindicato da classe. A partir de amanhã, os trabalhadores voltam ao normal. E um dos jovens mais conhecidos no meio policial de Balneário Camboriú foi preso por roubos e tráfico de drogas no fim da tarde de ontem. Joelferson Manuel Luiz, de 19 anos, estava com mandado de prisão em aberto e desde a adolescência atuava no mundo do crime. Ele foi detido em uma casa no bairro Nova Esperança. A Polícia Militar já tinha informações sobre o paradeiro do rapaz e manteve campana no local. Ao verem Joelferson, os policiais o abordaram e deram voz de prisão para ele. Dentro da casa onde o foragido saiu, foram encontrados 2 veículos com registro de roubo, entre eles uma motocicleta laranja, suspeita de ter sido utilizada em um assalto a um posto de combustíveis na cidade na noite de terça-feira, e ainda um caminhão-baú. Com ele, os policiais encontraram também pouco mais de R$ 700, cerca de 20 gramas de maconha, 36 buchas de cocaína, 26 pedras de crack e também uma balança de precisão. Ele e o irmão foram presos por receptação, tráfico de drogas e adulterações. Autoridades do Vietnã anunciaram nesta quinta-feira que os seus aviões não encontraram destroços do Boeing 777 desaparecido. Os objetos foram fotografados por um satélite chinês. A China informou que um de seus satélites de observação detectou 3 grandes objetos flutuantes em uma zona marítima na qual o Boeing desaparecido poderia ter caído. Mas autoridades do Vietnã anunciaram nesta quinta-feira que seus aviões não encontraram destroços na região onde foram fotografados os objetos, perto da ilha de Condal. As buscas pelo Boeing 777 da Malaysian Airlines entraram no 6º dia. O avião, com 239 pessoas a bordo, viajava entre Kuala Lumpur e Pequim quando desapareceu dos radares. As buscas cobrem atualmente quase 90 mil quilômetros quadrados, área equivalente ao tamanho de Portugal. 12 países, incluindo os Estados Unidos, China e Japão, participam das operações com navios, aviões e satélites. E 3 pessoas morreram nos protestos desta quarta-feira contra o governo da Venezuela. Houve confronto entre manifestantes e as forças de segurança em várias cidades do país. Manifestantes e policiais se enfrentaram no centro de Caracas. O confronto começou quando cerca de 300 agentes tentaram impedir o avanço de 3.000 estudantes em direção à Praça Venezuela, onde havia uma concentração de chavistas. Com o lema Movimento Estudantil Marcha contra a Impunidade, a passeata dos opositores tinha como destino final a sede da Defensoria Pública. Dirigentes estudantis e políticos tentaram negociar com os policiais, que negaram a passagem. Grupos de jovens passaram a jogar pedras contra os agentes, que responderam com bombas de gás lacrimogêneo e jatos d'água. O presidente venezuelano Nicolás Maduro tinha avisado no dia anterior que o protesto não teria autorização, diante da negativa da oposição de dialogar. Você convoca um diálogo em cadeia nacional, mas, por outro lado, lança gás lacrimogêneo contra os estudantes e moradias. É incoerente. O chamado para um diálogo não tem de ficar apenas no discurso, e sim na prática. No estado de Carabobo, no norte, 2 civis e um guarda morreram nesta quarta-feira nos protestos contra o governo. As mortes aumentaram para 24, o número de pessoas que perderam a vida desde o início das manifestações na Venezuela há um mês. Os protestos tinham como reivindicação inicial a insegurança e a escassez de produtos básicos no país, que enfrentam uma inflação anual de 56%. Agora, o movimento é também contra a repressão das forças policiais e a detenção de ativistas.
previstas. Em meio à crise, a União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, decidiu numa reunião extraordinária de chanceleres no Chile criar uma comissão para acompanhar o diálogo entre o governo e a oposição na Venezuela, a partir da primeira semana de abril. E o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, confirmou nesta quarta-feira que a explosão que destruiu 2 prédios na cidade foi provocada por um vazamento de gás. Pelo menos 2 pessoas morreram e 24 ficaram feridas. Uma explosão provocou pânico nesta quarta-feira em Nova York. O incidente aconteceu no Spanish Harlem, um bairro histórico de Manhattan de maioria latina. O prefeito da cidade, Bill de Blasio, descreveu o fato como uma tragédia da pior classe. At approximately 9:30 a.m. Hoje, por volta das 9h30 da manhã, houve uma grande explosão que destruiu 2 prédios. O acidente foi provocado por um vazamento de gás. O impacto afetou fortemente edifícios próximos aos que foram destruídos. Around the 2 that were destroyed, very heavy impact on the surrounding buildings. 2 mulheres morreram. Outras 24 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave. A polícia e os bombeiros continuam à procura de desaparecidos. E você vai ver a seguir, é de Itajaí o primeiro caviar brasileiro. A reportagem você confere logo depois do intervalo.